Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 7, de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus ao seu discípulo: Não julgueis e não sereis julgado. Por vós sereis julgado com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Porque observas o cisco do olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa segunda-feira, o Evangelho vem nos dizer, já cedo, essa ordem: não julgueis para não seres julgado, porque com a mesma medida com que julgardes, vós sereis julgado. Hoje o Senhor nos adverte para que não tenhamos juízos precipitados, para que não nos coloquemos para julgar os outros no nosso coração, no nosso interior, que com a mesma medida que fizermos isso, nós também seremos julgados. Mas hoje o Senhor nos traz algo muito mais além. Ele quer nos dizer que esse juízo é dele, é a ele que cabe esse juízo, porque nós não temos acesso ao coração das pessoas. Então hoje o Senhor nos alerta por conta disso, para sermos cautelosos, não sermos precipitados, observarmos bem a medida com que julgamos ou medimos os outros, para não sermos medidos da mesma forma. Mas mais ainda, o Senhor é tão enfático em nos dizer, em nos afirmar e nos colocar relação, que à medida que julgamos também seremos julgados, porque isso é algo comum do nosso dia a dia. É comum fazermos isso, nos colocarmos como juízes, julgarmos, condenarmos. Por isso ele vem nos dar essa ordem nesse dia, para seguirmos o seu lema, que com ele é a misericórdia que vale. E é assim que deve ser também para conosco, porque o mais grave de tudo é a hipocrisia. É a hipocrisia com que tratamos a nós mesmos e aos outros, porque ela mascara o pecado da vaidade. Ela vai mascarando, vai nos tornando ou fazendo que pareçamos santos. Essa hipocrisia nos leva a olharmos para nós mesmos como se fosse santo, como se fosse nosso o papel de julgar, a competência de julgar. Por isso o Senhor nos chama a atenção nesse dia, nos ensina que com a mesma medida que medirmos, também seremos medidos. Se eu julgo com severidade, eu também serei julgado. Sejamos atentos a isso. Não é para sermos condescendentes, para concordarmos com tudo que há de errado, não. Porque a verdade, ela liberta. Como diz João 8,32, a verdade vos libertará. Mas é para termos a consciência de que não é nosso o papel de juiz, que essa competência não é nossa. Nosso papel que o Senhor nos deixa como mandamento é de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. É de desejarmos, almejarmos sermos santos como Ele é. Porque é assim que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos criou, para essa santidade. Então, antes de julgarmos os outros, estejamos atentos à ordem que o Senhor nos dá. Procuremos tirar a trave dos nossos olhos. Pedindo ao Senhor, dai-nos, Senhor, olhos puros, para vermos como Tu deseja que seja visto, que vejamos. Dai-nos, Senhor, um coração amoroso, misericordioso como o Teu. É para isso que nós somos chamados, para imitarmos ao Senhor, para sermos santos como Ele é. Não para agirmos conforme o mundo, nem com as leis do mundo, mas para agirmos conforme a vontade do Senhor. Então que possamos pegar essa palavra desse dia, dessa segunda-feira, e orarmos com ela. Pedimos o Espírito Santo: venha, ó Espírito Santo, dai-me a graça
de não julgar, de não medir, além do que é da vontade do Senhor. Dai-me a graça de tirar a trave do meu olho para olhar melhor. Dai-me a graça de ter um olhar, de ter atitude misericordiosa, de ser conduzido por Ti. Procuremos olhar os outros com o olhar de Deus. Pedir do Espírito Santo isso. Dai-me a graça de olhar o outro como Tu verias, Senhor, como Tu desejas que eu veja. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para obedecermos a Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.